Alô, bom dia a todos. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer a nossa fé. E fé é o que nós precisamos agora, nesse momento de transição em que nós estamos vivendo, nesse momento de instabilidade mundial, nesse momento em que as obras das trevas têm agido no calado, né? O mal contra o bem, mas nós sabemos que Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá vitória, é aquele que nos dá o livramento. Amém? Então, eu quero compartilhar com você, falar um pouquinho da história de José, um pouquinho da história das promessas de Deus se cumprindo, porque José, ele foi um homem usado poderosamente por Deus. E já chegando já no fim da sua vida, no livro de Hebreus, capítulo 11, né, a galeria da fé, famosa galeria da fé, está mencionando ali José. E no versículo 22 nos diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José, ele tinha uma certeza absoluta nas promessas de Deus. Ele era aquele que era realmente perseverante, firme nas promessas do Senhor. Ele sabia que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, o êxodo que iria acontecer, fazer o povo de Israel sair da terra do Egito, né? Sair da escravidão para tomar posse da terra prometida. E nós podemos ver isso em Gênesis. Vamos ver Gênesis, lá no capítulo 15, né? Deus deu essa promessa a Abraão. Deus já havia falado a Abraão sobre a escravidão do seu povo e sobre o êxodo. Gênesis 15, 13 nos diz: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus está dizendo para Abraão, né, antes mesmo de ter Isaac, né, que a sua descendência, a sua posteridade vai realmente morar em terra estrangeira, vai ser peregrina, vai viver um tempo de escravidão, um tempinho, 400 anos, né? Mas que depois o Senhor, no seu grande poder, né, cumprindo ali a sua promessa, vai fazer com que esse povo saia do Egito, né, através de sinais, prodígios e maravilhas, e fará com que esse povo possa herdar a terra prometida. Ainda lendo Gênesis, o capítulo 50, no finalzinho de Gênesis, né? Vamos ver a morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José tinha certeza que Deus iria cumprir as suas promessas, como ele cumpriu cada promessa que ele fez na sua vida, realizando os sonhos que Deus lhe havia dado. E cada etapa que ele atravessava, ele viu a mão de Deus abençoando, fortalecendo e dando vitória. E então ali ele realmente lembrou ao povo e fez jurar o povo que eles não deixariam seus ossos ali em terra estrangeira.
Amém? Se ele não pudesse ir em vida, mas pelo menos os seus ossos estariam sendo transportados para a terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. E Deus, como ele é fiel, como ele não muda, ele é imutável. Amém? Ele cumpriu as suas promessas. Nós podemos ver que Deus usou Moisés para fazer o povo sair do Egito, né, com prodígios, sinais e maravilhas que o mundo nunca tinha visto até então, e nós nunca pudemos a ver aí, até nos nossos dias de hoje, milagres que foram realizados ali. Mas nós sabemos que foi através de Josué ali que Deus usou para levar o povo a conquistar a terra prometida. Deus falou para Josué: "Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais." Deus estava ali cumprindo a sua promessa. Deus estava ali trazendo à existência o cumprimento dessa promessa maravilhosa que ele havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó. E depois de 400 anos, olha só Deus realizando essa promessa maravilhosa ali. Deus não se esqueceu, Deus não mudou de ideia. Amém? Mas Deus estava cumprindo porque ele é fiel. E como José confiou nas promessas de Deus, a palavra do Senhor, ela nos encoraja hoje, através desse testemunho, para que nós possamos também confiar nas promessas do Senhor. Nós devemos confiar que o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas escritas na palavra de Deus. E se Ele tem dado promessas pessoais a mim e a você, cabe a nós nos fortalecermos na fé para que nós possamos ver o cumprimento dessas promessas no tempo do Senhor. Amém? Então, nós podemos ver também que a promessa de Deus é aquela que vai nos encher de esperança, é aquela que vai nos vivificar. Nós podemos ver isso acontecendo com Davi. Davi, ele escreveu o Salmo 119 e Davi, ele tinha uma promessa de Deus maravilhosa. E nos Salmos 119, no verso 49 e 50, ele nos fala: "Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, que a tua promessa me vivifica." Então, a promessa que o Senhor havia dado a Davi, essa promessa vivificava Davi, mesmo nos tempos de angústia, de combate, de perseguição, nos tempos de duras provas. Davi, ele está dizendo aqui que o que realmente vivificava a ele, que dava esperança para ele, eram as promessas do Senhor na sua vida. E é isso que nós temos que ter a consciência, é isso que nós temos que deixar alimentar o nosso coração, a nossa alma, as promessas do Senhor, porque elas vivificam o nosso coração, elas nos enchem de esperança, de saber que o Deus Todo-Poderoso que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Amém? Independente de qualquer situação, porque para Deus nada é impossível e tudo é possível para aquele que crê. Jesus também, ele havia feito promessas maravilhosas para os seus discípulos. Quando ele estava aqui na terra, como homem, né? E estava com seus discípulos, preparando os seus discípulos. Jesus, então, ele advertiu os seus discípulos que ele iria morrer e ressuscitar. Vejamos, Marcos 9, do versículo 30 a 32, ele diz: "E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará." Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Mas Jesus estava advertindo a eles o que iria acontecer. E no João, vamos ver João 16,
Dizendo isso, né, em João 16, nós podemos ver que Jesus estava dando uma promessa para os seus discípulos, porque Jesus não deixaria os seus discípulos órfãos. No verso 5 do capítulo 16 de João, ele diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Nenhum daqueles discípulos queria se afastar do mestre, queria que o mestre os deixasse. Estava muito confortável, era ótimo estar junto com Jesus, caminhando dia após dia naquela trajetória de 3 anos de ministério, de ensinamento, ouvindo palavras de sabedoria, as parábolas que Jesus dizia, né, os milagres. Então era maravilhoso estar ali perto do mestre. Ninguém queria deixar o mestre, ninguém queria ser deixado pelo mestre. Mas Jesus estava prometendo a eles, né, um consolador. Ele disse, né, mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos que essa promessa do Senhor se cumpriu, né? Jesus, após a sua morte, que morreu por nós para pagar os nossos pecados, nos reconciliando com Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Aleluia! E o Espírito Santo, então, veio como promessa do Senhor para as nossas vidas, e nós podemos ver isso em Atos, né? Ali no capítulo 1, antes de Jesus ascender aos céus, né? Ele fala aos seus discípulos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. E nós sabemos que ali no capítulo 2 de Atos, né? No dia da festa do Pentecostes, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha só o cumprimento da promessa de Deus se realizando na vida dos discípulos. E eles, depois da ascensão de Jesus aos céus, que se assentou à direita do Pai, eles, obedecendo a uma ordem de Jesus, eles oravam todos os dias. Juntos, unidos, para esperando o cumprimento dessa promessa. Isso nos ensina que nós devemos estar em oração. Isso nos ensina que nós devemos perseverar na oração, na intercessão, na súplica, nas ações de graças, enquanto as promessas do Senhor não se cumprem. Nós devemos estar na brecha, nós devemos estar nos nossos postos de oração, invocando o nome do Deus Todo-Poderoso e declarando que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Os discípulos obedeceram ao Senhor, os discípulos estavam ali orando, intercedendo, e de repente a descida do Santo Espírito veio com poder, com grande glória, e eles foram todos cheios do Espírito Santo. E nós podemos ver também em Marcos, vamos ver ali em Marcos, né? Jesus dando uma promessa também maravilhosa para os seus discípulos. Olha só, Jesus é aquele que dá a promessa e aquele que cumpre a promessa, né? Ali em Marcos, no último capítulo, né, ele fala, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É uma promessa do Senhor para nós. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a promessa do Senhor para nós, aleluia. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se
sentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. O Senhor nos promete que quando nós pregamos a palavra dele, que é poderosa, que é viva, que é a verdade, sinais e prodígios vão acompanhar esta palavra, que se nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Se nós expulsarmos os demônios em nome de Jesus, eles serão expulsos, as pessoas serão livres da possessão demoníaca. Aleluia! O Senhor tem promessas maravilhosas e quando nós vemos João, uma promessa incrível que Jesus nos deu e que nós devemos tomar posse dessa promessa, assim como o povo saiu do Egito, da escravidão, mas eles tiveram que tomar posse daquilo que era promessa para a vida deles, a terra prometida. Eles tiveram que tomar possessão dessa terra. E da mesma forma, nós também temos que tomar posse das nossas promessas, através da fé que Deus nos deu. E quando nós lemos João 14, Jesus nos dá aqui uma promessa maravilhosa. Ele fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha que promessa poderosa o Senhor está nos dando. E com certeza essa promessa está se cumprindo nas nossas vidas, na vida daqueles que realmente ousa a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, através da fé, através da sua palavra, de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, aleluia, de realmente glorificar o nome do Senhor, para que o reino dele possa se estender a toda a face da terra. É isso que o Senhor tem prometido para nós, que nós vamos fazer coisas maiores do que ele fez. O Senhor nos deu essa promessa. Cabe a mim, cabe a você tomarmos posse dessa promessa para que nós possamos ver o cumprimento delas nas nossas vidas. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para o mal, nós não devemos olhar para as obras das trevas, mas nós devemos olhar para aquele que governa o universo. Nós devemos olhar para aquele que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. É ele que governa, é ele na sua soberania que governa todas as coisas. Cabe a nós clamarmos a ele, como cristãos, como povo de Deus, clamarmos ao Senhor pela intervenção do Senhor. Se nós clamarmos de todo o nosso coração, se nós nos humilharmos ao Senhor, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, certamente o Senhor virá, vai nos perdoar, o Senhor virá sarar a nossa terra, o Senhor virá nos dar a vitória que nós precisamos, assim como ele libertou o povo ali do Egito, da escravidão do Egito, o povo de Israel. Deus tem o poder de nos libertar da escravidão, da corrupção, da mentira, do engano, da fraude, desse sistema diabólico que reina no mundo. Amém, aleluia. Enquanto essas promessas do Senhor ainda não se cumpram nas nossas vidas, nós devemos fazer como Abraão. Vamos ler lá em Romanos. Romanos tem uma promessa linda do Senhor para as nossas vidas. Romanos 4, vamos ver Romanos 4. Olha só, Abraão, ele não duvidou. No versículo 20 fala, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha aí o segredo. Abraão, que é o pai da fé, o amigo de Deus, o pai de todos nós, olha só o que ele está falando aqui. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você tem certeza? Você crê realmente que Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu? Aleluia! Abraão, ele não duvidou. Ele não deixou a incredulidade entrar no seu coração, mas ele deixou essa promessa ardente de Deus vivificar o seu coração, dar esperança a ele. Ele não duvidou, ele não ficou incrédulo,
da promessa de Deus, mas pela fé. Mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Que nós possamos então sermos fortalecidos pela fé, através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. É ela que vai nos fortalecer, é ela que vai realmente nos fortalecer que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duvidosos que nós estivermos passando, é a nossa fé que vai nos dar a certeza de que Deus vai cumprir realmente cada uma das suas promessas para com a nossa vida, para com a sua igreja, para com aqueles que creem e confiem nele. Amém? Que nós possamos nos fortalecer sempre na nossa fé, dando glórias a Deus. Amém? Se nós estamos passando por tribulação, se nós estamos em tempo de tempestade, que a fé nos faça ver o que o Senhor tem preparado, as promessas que Ele nos tem dado, acima das tempestades, o Senhor tem algo nos esperando. Existe uma promessa maravilhosa do Senhor nos esperando. Existe uma promessa que Deus vai cumprir, vai realizar nas nossas vidas. Então nós temos que permanecer firmes, nós temos que fortalecer a nossa fé e nós temos que dar glórias a Deus. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te dou honra, te dou glória, exaltação ao seu nome, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará, cada uma das tuas promessas, ó Pai, que estão contidas na tua palavra, cada uma das tuas promessas que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, como família, como igreja, como nação, Senhor Deus, nós cremos no teu poder, Senhor Deus, para cumpri-las, ó Pai, para nos livrar do mal, para nos livrar da corrupção, para nos livrar, Senhor Deus, do sistema maligno deste mundo, Senhor Deus. Oh, Pai, nesse momento eu oro pela nossa nação brasileira, Senhor Deus, para que o Senhor venha de encontro a esta nação, para que o Senhor livre esta nação de todo o mal, para que o Senhor livre esta nação do poder da corrupção, do poder do sistema maligno deste mundo, Senhor Deus, que tudo aquilo que é evocado no meio das trevas seja anulado pelo poder que há no nome de Jesus e que, Senhor, a vitória é certa, Senhor Deus. O Senhor vem estar dando vitória para a tua nação, vem estar dando vitória, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, o Brasil seja um Brasil livre, democrático e que nós possamos ter sempre liberdade de te adorar e te exaltar e de te servir, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço pela vitória. Eu te louvo e te agradeço que o Senhor venha estar nos fortalecendo, o teu povo, na fé, Senhor Deus, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos realmente crer que as tuas promessas vão se cumprir na nossa vida, na vida da nossa família e na vida da nossa nação, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amigos, meus amados, continuem firmes, acreditando nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Ele deu a promessa, como Abraão mesmo escreveu aqui. Ele não duvidou, mas estando plenamente convicto, esteja convicto, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas nas nossas vidas, na nossa família e na vida da nossa nação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue a vos abençoar e eu espero encontrá-los para uma outra oportunidade, assim Deus querendo. No nome de Jesus, Deus permitindo. No nome de Jesus, amém. Até mais.